Você já acordou com o corpo pesado, como se o descanso da noite não tivesse sido suficiente? Como se cada músculo carregasse o cansaço de um dia que ainda nem começou. Muitas pessoas vivem assim. Dormem exaustas e acordam do mesmo jeito. Mas, e se eu te dissesse que existe uma forma simples, natural e acessível de mudar isso em apenas 7 dias? O que eu vou te contar hoje não é sobre milagres, é sobre biologia. Sobre o poder silencioso que o corpo tem de se regenerar quando a gente aprende a cuidar dele com constância e presença. O óleo de rícino, usado da forma certa antes de dormir, é um desses pequenos segredos da natureza que transformam o modo como o corpo reage ao tempo, à dor e ao estresse. Enquanto você dorme, ele trabalha em silêncio, acalma inflamações, relaxa músculos tensos, estimula a circulação e devolve ao corpo a leveza que a rotina muitas vezes rouba. Quantas vezes você já colocou todo mundo na frente de si mesma? Quantas vezes deitou cansada, com a mente acelerada, e sentiu que o sono não curou o que o dia desgastou? A verdade é que o corpo fala. Ele pede pausas, pede toque, pede cuidado. E quando ignoramos esses sinais, ele responde com dor, rigidez e cansaço. Mas quando aprendemos a ouvir e a agir com gentileza, algo muda. O descanso deixa de ser apenas um ato físico e se torna um gesto de autocuidado profundo. O que você vai descobrir a partir de agora é como um simples ritual noturno pode restaurar esse equilíbrio e como o óleo de rícino, aplicado com intenção, pode se tornar o elo entre o seu corpo cansado e a sua vitalidade. 7 noites. Um gesto diário. Uma transformação real. Se este tema já toca algo em você, curta este vídeo e se inscreva no canal. Assim, essa mensagem de leveza e autocuidado chega a mais pessoas que, como você, estão buscando formas de viver com mais presença e menos dor. Fique comigo até o fim, porque nas próximas etapas eu vou te mostrar como um simples hábito antes de dormir pode despertar o poder de cura natural que existe dentro de você. Era fim de um dia comum. Ela entrou em casa, tirou os sapatos e sentiu o corpo pesado como se tivesse atravessado um deserto. A cabeça latejava, os ombros duros e o pensamento, o pensamento, não parava. Ela olhou para o espelho e pensou, eu só queria acordar leve de novo. Mas havia tanto por fazer, tantas responsabilidades, que o descanso parecia um luxo distante. E sem perceber, foi se acostumando a viver cansada. Dormia, mas não descansava. Parava, mas não relaxava. Era como se o corpo pedisse socorro em silêncio. Quantas vezes você já se sentiu assim? Com a mente acordada e o corpo exausto? Com a sensação de que a vida está passando rápido demais e você sempre fica para depois? Essa é a realidade de muitas pessoas que confundem produtividade com valor e acreditam que se parar, o mundo desaba. Mas o que realmente desaba, aos poucos, é o corpo. É o sistema nervoso que grita, é o coração que acelera, é a pele que perde o brilho e a alma que perde o prazer de estar presente. A boa notícia é que o corpo tem memória e ele pode reaprender a descansar, pode reaprender a confiar. Quando você decide cuidar de si, não por vaidade, mas por respeito, algo se realinha. O sono se torna cura e não fuga. O toque volta a ser cuidado e não obrigação. O corpo volta a se sentir casa e não prisão. Hoje, eu quero te convidar a fazer algo simples. Antes de dormir, desligue as telas, feche os olhos por alguns segundos, coloque uma mão sobre o peito, outra sobre o abdômen. Respire fundo. Não para controlar, mas para sentir. Perceba o ar entrando, o corpo expandindo, o ritmo desacelerando. Essa pausa de poucos minutos já é um ato de amor. É o primeiro passo para ensinar ao seu corpo que ele pode confiar de novo no descanso. Você não precisa mudar tudo hoje. Precisa apenas começar. Uma respiração mais consciente. Uma noite mais calma. Um gesto de cuidado antes de dormir. Porque a transformação não acontece quando o corpo acorda. Ela começa quando a alma permite descansar. Você já percebeu como o corpo fala antes da mente entender? Às vezes, é uma dor leve nas costas. Outras, um nó no estômago, uma tensão no pescoço,
um cansaço que não se explica. O corpo tenta avisar: eu estou sobrecarregado. Mas a gente insiste em seguir. Ignora, empurra, adia o descanso. E quando finalmente para, é o corpo quem grita o que a alma já vinha sussurrando há tempos. A verdade é que a dor nem sempre é inimiga. Ela é um pedido de pausa, um lembrete de que algo precisa ser olhado com mais carinho. Quando sentimos desconforto físico, muitas vezes não é apenas o corpo, é o coração tentando se expressar através dele. Você já notou como, em períodos de ansiedade, a respiração encurta, o peito aperta e a mente parece girar sem freio? Esses sinais não são fraqueza. São bússolas, nos mostram que é hora de desacelerar, respirar fundo e retornar para dentro. Me conta nos comentários, em que parte do seu corpo você mais sente o impacto do estresse do dia a dia? Nos ombros, no estômago, nas pernas cansadas? Falar sobre isso é um ato de consciência. É o primeiro passo para transformar dor em cura. Muitos acreditam que o equilíbrio vem de fora, de um lugar, de um feriado, de um momento perfeito. Mas o equilíbrio verdadeiro nasce no instante em que você decide se ouvir. Ele começa no respiro que você permite antes de reagir, no silêncio que você cria entre um pensamento e outro. É nesse espaço, pequeno e quase invisível, que o corpo encontra a mente e o bem-estar começa a florescer. Imagine se todas as noites, antes de dormir, você se desse apenas 5 minutos de presença. Sem celular, sem culpa, sem pressa. Apenas você, o silêncio e o seu corpo. Talvez percebesse que ele não precisa de muito, só de constância, porque o corpo se cura quando é ouvido, a mente se acalma quando é acolhida, e o coração floresce quando se sente em casa de novo. Me conta, o que o seu corpo tem tentado te dizer ultimamente e que você ainda não teve tempo de ouvir? Talvez a resposta que você procura esteja bem aí, entre um suspiro e outro. Ela me contou que certa noite acordou às 3 da manhã com uma sensação estranha. O corpo formigava, o peito apertava e uma angústia silenciosa tomava conta. Não era uma dor física exatamente, era algo mais fundo. Ela se levantou, foi até o espelho e percebeu que o rosto refletia o cansaço de meses de silêncio. Naquele instante, ela entendeu. O corpo estava gritando, o que o coração não tinha coragem de dizer. Quantas vezes você já sentiu isso? Um peso sem nome, uma exaustão que não vem do trabalho, mas da alma. O corpo tem uma linguagem própria. Ele fala através de sintomas, de pequenas pausas, de calafrios que não são frios, de suspiros que pedem descanso. E o curioso é que quando aprendemos a ouvir, percebemos que ele nunca quis nos punir, apenas nos proteger. Há algo quase poético no modo como o corpo tenta equilibrar o que a mente insiste em ignorar. O estômago se contrai quando engolimos palavras. Os ombros doem quando carregamos responsabilidades que não são nossas. E o coração acelera quando tentamos controlar o que não se pode controlar. O corpo é sábio, e muitas vezes é ele quem nos ensina o que significa soltar. Você sabia que durante o sono, o corpo entra em um estado de reparo profundo e que é nesse momento que as células trabalham para curar inflamações e restaurar o equilíbrio? Mas quando dormimos em tensão, com a mente agitada, esse processo natural se interrompe. Por isso, mesmo dormindo 8 horas, tanta gente acorda exausta. O corpo descansou, mas a alma ficou em vigília. Imagine agora se todas as noites você criasse um pequeno ritual, um momento só seu, para dizer ao corpo: você pode descansar, está tudo bem agora. Um toque leve na pele, uma respiração mais profunda, uma pausa antes de deitar. Parece pouco, mas é nesses gestos simples que a cura começa. Porque o corpo não precisa de promessas grandiosas. Ele precisa de presença. Às vezes, o segredo não está em fazer mais, mas em fazer menos, com mais consciência. Quando você permite que o corpo respire, ele devolve vida. Quando oferece pausa, ele responde com energia. E quando se escuta de verdade, descobre que a saúde não é a ausência de dor, mas a presença de harmonia entre o que você sente e o que você vive. Chega um momento em que o corpo se cansa de pedir socorro e começa a silenciar.
E é nesse silêncio que muitos confundem calma com desistência, quando na verdade é apenas o limite dizendo: já deu. Mas é também nesse ponto que algo novo pode nascer. Porque toda cura começa quando a gente decide parar de fugir do próprio corpo e começa a ouvi-lo com amor, não com medo. Quantas vezes você tentou se cobrar por não ter energia, por não conseguir ser tudo para todos? Quantas vezes olhou para o espelho e se sentiu pequena diante das próprias expectativas? O cansaço que você sente não é falta de força, é o resultado de uma vida que te ensinou a não se escutar. Mas há beleza em reconhecer isso. Há poder em admitir que, por tanto tempo, você sobreviveu quando queria apenas respirar. O equilíbrio não é um lugar onde não existe dor. É o momento em que você entende que não precisa mais lutar contra ela. Que o corpo, a mente e o coração não são inimigos. São partes da mesma casa, tentando se alinhar de novo. A ansiedade, o medo, a culpa, todos são mensageiros pedindo pausa, pedindo espaço, pedindo presença. E quando você se permite parar, respirar e tocar o próprio corpo com gentileza, algo muda. A dor começa a amolecer, o peito se abre e uma nova sensação toma conta, a de estar viva de verdade. Você não precisa de grandes revoluções para começar. Basta um gesto, um ritual de cuidado antes de dormir, uma conversa mais honesta com o espelho, um perdão silencioso por tudo o que você ainda cobra de si. Essas pequenas atitudes são sementes, e é nelas que a leveza brota. Hoje, eu quero te convidar a fazer um acordo com o seu corpo. Todas as noites, antes de deitar, escolha um gesto que te devolva para si. Pode ser uma massagem leve, uma respiração profunda, um toque de calma no peito. Esses minutos serão o seu reencontro com o que realmente importa. A paz que nasce quando o corpo e a alma voltam a sabe. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar. Às vezes é o corpo que fala. Às vezes é o coração que grita. E quase sempre a gente só aprende quando para. Por muito tempo eu também achei que cuidar de mim era egoísmo, que descansar era perder tempo, que sentir era sinal de fraqueza. Mas um dia o cansaço não pediu licença. Ele apenas chegou. E naquele instante, entre o silêncio e o peso, eu entendi. Saúde não é só o que o exame mostra, é o que a alma sente quando o dia termina. Eu me lembro da primeira vez que me permiti respirar de verdade. Desliguei o celular, sentei no chão da sala e chorei. Chorei por tudo que eu carregava tentando parecer forte. E foi simples, mas foi libertador. Ali eu percebi que o autocuidado começa quando a gente se escuta, quando o corpo não precisa mais gritar para ser ouvido. Quando você aprende a se ouvir, tudo muda. O corpo responde, a mente desacelera, o coração encontra um novo ritmo. A transformação não acontece de um dia para o outro, mas começa exatamente no momento em que você decide que merece paz. Não existe fórmula mágica, mas existe prática, constância, gentileza, presença. Comece pelo básico, respire com consciência, beba água, durma com intenção, mova o corpo e abrace o silêncio. Escreva o que sente, comemore pequenas vitórias e, acima de tudo, lembre-se: saúde não é perfeição, é presença. Imagine acordar e sentir que, enfim, o seu corpo e a sua mente estão do mesmo lado, que você não precisa mais lutar contra si mesma. Basta caminhar com leveza, com respeito, com amor. Esse é o verdadeiro equilíbrio, quando o autocuidado deixa de ser obrigação e se torna uma forma de carinho. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, é porque talvez você também esteja pronta para recomeçar. Cuide de você com o mesmo carinho que oferece aos outros. E me conta aqui nos comentários, qual tem sido o seu pequeno gesto diário de autocuidado? Pode ser simples, o importante é que seja verdadeiro, porque o amor que cura começa dentro, sempre. Doutora Lívia Torres.